Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre, seja bem-vindo ao canal do Zero. Vocês devem estar se perguntando o seguinte: quando é que a gente vai trabalhar com a rede neural com mais neurônios? Bom, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: estamos chegando lá, tá? No próximo vídeo, a gente já vai trabalhar com a rede neural mais complexa. Não só com mais do que um neurônio, como também com uma rede neural com várias camadas de neurônios. Tá? E aí a gente vai poder resolver problemas, digamos assim, problemas mais reais, né, que se resolvem com redes neurais, mais aproximadamente da realidade, tá? Consequentemente, problemas mais complexos, tá? Mas o que acontece? A gente ainda falta alguma parte da fundamentação teórica, alguns conceitos teóricos, para a gente ainda ver como trabalhar com um único neurônio, certo? Para depois partir para problemas mais complexos. Mas o que eu posso garantir para vocês é que toda essa fundamentação teórica e toda essa implementação que a gente fez vai servir de base para construir uma rede neural mais complexa, tá? Hoje, a gente vai ver o problema de classificação, certo? Então, a gente vai ver um novo problema que se pode resolver com a rede neural, ok? E aí, depois que a gente concluir esse assunto, tá? No próximo vídeo, a gente já vai trabalhar com todos esses conceitos e com toda essa teoria para resolver problemas mais complexos, utilizando agora uma modificação no nosso código para que a nossa rede neural aceite mais do que um neurônio. Ok? Então, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. O que seria um problema de classificação? Bom, quando a gente tem um problema de classificação, a nossa rede ela é chamada de classificador, certo? E o que é que um classificador faz? Um classificador ele prediz a qual categoria um conjunto de entradas de dados pertence. Ou a qual categoria ou a qual classe essas entradas pertencem. Por isso que o nome se chama problema de classificação. Bom, na prática, o que seria isso? Por exemplo, a gente pode ter um sistema de seguro de carro, tá? E esse sistema ele quer saber se o motorista ele é um bom ou ele é um mau condutor, tá? Então aí tem duas categorias. A categoria do bom condutor, a categoria do mau condutor. Duas categorias ou duas classes, tá? Bom, esse tipo de problema de classificação é um problema de classificação binária. Por quê? Porque eu só tenho duas classes, tá? Bom, por exemplo, quais seriam as entradas da minha rede para um problema desse tipo? Seria quanto tempo de carteira esse cara, o condutor, tem, tá? Quantos acidentes ele se envolveu no ano? Quantas pessoas dirigem o seu carro? Então, tudo isso são exemplos de entrada de dados que vai predizer se a pessoa é um mau ou um bom condutor, tá? A idade da pessoa também vai influenciar. Acho que eu não falei na idade, né? Então, a gente pode ter um modelo que treine isso. Tá? Dado um conjunto de dados, um conjunto de amostras reais de condutores reais e sabendo se esse condutor pertence à classe do mal condutores ou dos bons condutores, eu quero treinar um modelo que ele consiga, depois de treinado, predizer se um condutor qualquer que ainda não foi utilizado ou que não foi utilizado como amostra para treinar a minha rede predizer a qual classe ele pertence. Tá? Bom, a gente tem os modelos lineares, no nosso caso a gente está trabalhando com apenas um neurônio ainda, então a gente só consegue resolver problemas de classificação linear. Tá? Da mesma forma como a gente trabalhou no outro tipo de problema, o outro tipo de problema era um problema chamado de regressão e não de classificação. Tá?
Qual a diferença do problema de regressão para o problema de classificação? Né? O problema de regressão, a saída da rede é um valor contínuo. Por exemplo, a gente estava predizendo qual era o preço de um imóvel dado a sua localização e dado ao tamanho do imóvel. O preço é um valor contínuo. Então, esse é um problema de regressão. No problema de classificação, eu já tenho valores discretos. Né? Eu tenho a qual classe pertence um conjunto de entrada de dados. Certo? Um famoso também problema de classificação é o reconhecimento facial. Tá? Onde a entrada de dados seria a imagem, tá? Informações na imagem, ou seja, cada entrada seria uma informação na imagem. Ou, por exemplo, como se trabalha muito hoje nas Deep Neural Network, né, nas redes neurais profundas, cada entrada é um pixel da imagem. Tá? Um pixel é referente a uma cor é um valor numérico. Tá? Então, eu tenho um vetor de uma ordem muito grande, tá? Onde cada valor desse vetor é uma entrada e cada valor corresponde a um pixel. E a classe seria a qual pessoa essa imagem pertence. Tá? Então, isso também é um problema famoso de classificação. Certo? Bom, olhando aqui nesse gráfico, né, vamos entender matematicamente, né, o que é um problema de classificação. Conceitualmente a gente já viu, vamos entender agora matematicamente. Eu tenho aqui 6 amostras, tá? Esses pontinhos azuis e esses pontinhos vermelhos aqui são minhas amostras. Isso aqui é um problema de classificação onde eu tenho 2 entradas, uma correspondente a esse eixo vermelho e a outra entrada correspondente a esse eixo verde, tá? E aqui eu tenho a saída da minha rede, tá? Bom, o que a gente está dizendo aqui? Esse problema é o seguinte, essa rede, ela tem que predizer, dado o meu conjunto de amostras, né, utilizados para o treinamento do nosso modelo, depois de treinada, ela tem que predizer o seguinte, qual é a probabilidade de um aluno evadir ou não evadir, dado a quantidade de faltas que esse aluno tem aqui, certo? E a quantidade de faltas que o aluno tem, e o outro eixo é o que mesmo? Deixa eu lembrar aqui. Aqui é a frequência, né? A frequência é contabilizada pelo número de faltas. E no outro eixo, a gente tem horas de estudo, tá? Então, na verdade, não é o problema de evasão, não. O problema de evasão é outro. Então, aqui é uma classe se esses alunos pertencem aos alunos aprovados ou se eles pertencem aos alunos reprovados, tá? Bom, essa classe aqui está a classe de pertencimento dos reprovados e aqui a classe de pertencimento dos aprovados, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um aluno que ele tem uma média de horas de 1 hora de estudo e possui 2 faltas. Esse aqui tem uma média de horas de 1 e possui 4 faltas. Esse aqui tem uma média de horas de estudo de 2 e possui 3 faltas. Todos esses alunos foram reprovados na amostra. Tá? Já esse cara aqui, ó, por exemplo, ele tem uma média de faltas, ou uma média de faltas não, ele tem uma falta e uma média de horas de estudos de 4 horas. Então, todos esses caras aqui, ó, eles pertencem à classe de aprovados. Tá? Como é que eu encontro um modelo que se aproxime o máximo possível desse conjunto de dados? Tá? Bom, como agora a gente está trabalhando com categorias, o que geralmente a gente faz a gente trabalha geralmente com valores binários, tá? Mesmo num problema multiclasse, né? Que no caso, por exemplo, do reconhecimento facial, é um problema multiclasse, porque eu tenho várias classes, certo? Esse problema aqui é um problema de classificação binária, porque eu só tenho 2 classes. Mas mesmo num problema multiclasse, a gente vai ver mais tarde, tá? A gente costuma trabalhar com valores 0 e 1, ou valores entre 0 e 1, tá?
O 0 é uma categoria, o 1 é outra categoria, tá? Nesse caso aqui, ó, como eu estou definindo o 0 como a categoria dos reprovados. E eu estou definindo o 1 como a categoria dos aprovados. O 0 e o 1 é a saída da minha rede. A saída da minha rede está no eixo Z aqui, tá? Então veja aqui, ó, que esses caras aqui, ó, dos aprovados, estão dando uma resposta da minha rede 1. E os reprovados, eles estão dando uma resposta da minha rede 0, 0. Tá? Não dá para ver direitinho aqui não, mas como eles estão encostados aqui no plano das variáveis independentes, isso aqui está levando a 0 da minha saída do modelo. Tá? Bom, como encontrar, nesse caso, um plano que se aproxime desses pontos aqui? Vai ser difícil, né? Por exemplo, se eu pegar um plano aqui, que eu já coloquei aqui. Vamos pegar um plano aqui. Bom, a gente pode ajustar do jeito que a gente quiser aqui, só que vai ser difícil a gente conseguir fazer esse plano aqui se aproximar bem desses pontos, né? Por exemplo, vou colocar aqui um valor de... Vamos tentar ajustar aqui. Coloque aqui um valor próximo aqui, ó. Sei lá. Vou tentar colocar algum valor aqui que faça ele se aproximar desses pontos. Vai ser difícil, né? Vai ser muito difícil. Então, por mais que eu consiga, não vou ficar tentando aqui não, senão a gente vai estar dando murro em ponta de faca, e vai levar um tempão aqui tentando ajustar os pesos e o bias para conseguir ajustar esse cara nesses pontos, tá? Agora, se eu tivesse uma função, tá? Ao invés de eu ter uma função linear, que seria um plano aqui, eu tivesse uma função que achatasse, né, os extremos da minha função linear, eu talvez conseguiria uma aproximação melhor desse modelo nesses pontos, tá? E essa função existe, que é a função sigmoide, tá? Deixa eu colocar a função sigmoide aqui para vocês verem. Ó, tá vendo? Essa função aqui, ó, já vai dar para a gente aproximar ela dos nossos pontos, certo? Por exemplo, ó, vou colocar os valores de parâmetros ótimo aqui, porque eu já treinei uma rede para isso aqui, tá? Que seria 0.3 no bias, 0.3 no bias, 0.9 em W1, e menos 1.6 em W2. Veja agora, ó, deixa eu trazer aqui, ó, que agora eu consigo aproximar bem meu modelo. Ó. Com um modelo linear, eu não consigo, tá? Mas com uma sigmoide, que já não é um modelo linear, eu consigo aproximar a minha função dos meus pontos. Melhor do que um modelo linear, tá? Bom, então o que a gente está fazendo aqui, certo? Se vocês forem perceber aqui, além da sigmoide ela ser um modelo não linear, ela me traz uma faixa de valores na sua saída, ó, entre 0 e 1. Entre 0 e 1. Um modelo linear, se a gente for botar aqui o plano ele me leva um valor de menos infinito a infinito, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando o nosso modelo linear, que é aquele somatório do neurônio, tá? Lembre que o neurônio ele tem dois tipos de processamento. Ele tem um somatório, tá? Que aí o somatório é o nosso modelo linear. E nós temos a função de ativação. Então, se a gente pegar o resultado do nosso modelo linear e passar por uma função de ativação, você vai ter uma outra função. Como a gente estava trabalhando com a função de identidade, tá? No nosso modelo linear, né? No nosso modelo de regressão linear, a própria função do somatório era a saída da função de ativação. Tá? Só que agora, se a gente trabalhar com uma sigmoide,
ou com uma outra função qualquer não linear. No nosso modelo, na nossa função de ativação, certo? A gente consegue um resultado desse tipo aqui, tá? Ok, mas o que significa uma sigmoide, tá? Qual é a expressão matemática de uma sigmoide e como que ela consegue pegar um conjunto de valores de menos infinito a mais infinito e achatar entre 0 e 1, tá? Então, se a gente for olhar para a equação matemática da sigmoide, deixa eu abrir aqui a equação matemática da sigmoide, a gente vai ver como que isso aqui é possível, tá? Então vamos lá. Vamos ver aqui, ó, o que é matematicamente, né? Qual é a função matemática da sigmoide. Tá aqui, ó, eu tenho uma entrada x, deixa eu aumentar aqui, né? Eu tenho uma entrada x, no nosso caso, a nossa entrada vai ser a função linear correspondente àquele plano, tá? Se for um neurônio de duas entradas, né? Ou um hiperplano, se for mais do que duas entradas, ou uma reta, se for uma única entrada, tá? E aí, o que a sigmoide faz? Ela faz 1 sobre 1 mais e elevado a menos x. Por que isso aqui transforma um x de menos infinito a mais infinito? Há um valor de saída de 0 a 1. Vamos fazer o seguinte, vamos ver por partes aqui. O que é o E? O E é aproximadamente, é uma constante, aproximadamente 2,3, mais ou menos. Né? Se eu não estiver enganado, é isso. Tá? Mas independente de qual valor esteja aqui na base, certo? Se eu elevo um valor a menos alguma coisa, é como se eu tivesse aqui, ó, 1 sobre esse valor elevado a essa coisa positivamente, tá? E elevado a menos x, para simplificar, é 1 sobre E elevado a x, tá? Então entenda isso aqui como 1 sobre E elevado a x, tá? Bom, se o x ele tiver um valor positivo, é 1 sobre E elevado a x. Se o x tiver um valor negativo, ele é E elevado a x, certo? Se o modo, vamos supor que ele seja um valor altamente negativo. Então, eu tenho 1 sobre E elevado a um valor alto. E elevado a um valor alto vai dar um valor bastante alto. 1 sobre um valor bastante alto vai tender a 0. Então, quanto maior for o denominador, menor será o número, né? Então, se eu tiver menos infinito aqui, ó, 1 sobre E elevado a infinito, vai dar um valor aproximadamente o quê? Se eu tiver menos infinito, vai ser E elevado a um valor muito alto, porque menos com menos dá mais, tá? Então, isso aqui vai tender a infinito, tá? Se eu tiver um valor altamente positivo, isso aqui vai ser 1 sobre E elevado a esse valor altamente positivo. Então, E elevado a um valor altamente positivo vai dar um valor alto. 1 sobre um valor muito alto, se for tendendo a infinito, 1 sobre infinito vai tender a 0. Então, se vai tender a 0, o que sobra da minha expressão é 1 sobre 1, tá? Que vai dar 1. Ou seja, se eu tiver infinito no x, o meu valor de saída é 1. Ok? Se eu tiver agora menos infinito, desculpe, se eu tiver um valor menos infinito, vai ser E elevado a infinito. E elevado a infinito vai dar um valor aproximadamente infinito. Então, o meu denominador aqui vai dar aproximadamente infinito. 1 sobre infinito é 0. Tá? Então, o que é que a gente chega de conclusão aqui? Que um valor negativamente infinito vai dar 0. Um valor positivamente infinito vai dar 1. Certo? Um valor entre menos infinito e infinito vai dar um valor entre 0 e 1. Tá? Então, esse cara aqui, ele me retorna um valor entre 0 e 1. Tá?
Bom, então aqui está o desenho da nossa sigmoide, que foi que a gente viu lá, né? Valor altamente negativo, ó, ele tende a zero da minha função. E um valor altamente positivo, ele tende a 1, certo? Então eu converto a minha saída sempre em um valor entre 0 e 1. Mas assim, você não falou que eu tenho que ter valores discretos, ou 0 ou 1? Eu posso trabalhar com a função discreta, que seria uma função, a gente chama de uma função rampa, né? Rampa não, acho que é uma função escada, alguma coisa desse tipo. Que seria o quê? Eu teria, entre menos e 0, eu teria 0, certo? E subitamente, acima de 0, eu teria 1, tá? Eu posso também trabalhar com essa função discreta ao invés de trabalhar com a função sigmoide, certo? Acontece que a sigmoide, ela é suave, tá? E como a gente trabalha com derivada, a gente precisa de que essa função ela seja derivável, tá? É claro que a gente está trabalhando com derivada numérica, então não teria problema. Mas lá na frente a gente vai trabalhar com outra forma de resolver a derivada, e é interessante que nossas funções de ativação elas sejam deriváveis em todo o seu domínio, tá? Então elas precisam ser funções suaves, certo? Mas isso não é uma regra, tá? Mesmo trabalhando com outra forma de calcular a derivada, a gente ainda assim pode trabalhar com funções discretas, e a gente vai ver uma delas daqui a pouco, mais lá na frente, tá? Bom, mas uma outra motivo de se usar a sigmoide, tá? Além da questão de ser uma função que é derivável em todo o seu domínio, é o fato de que, se eu tenho um valor entre 0 e 1, eu posso dizer o seguinte, ó. Ao invés de eu dizer que minha entrada pertence a uma classe ou pertence a outra classe, eu posso dizer qual a probabilidade de minha entrada pertencer a uma classe, tá? Então vamos olhar aqui no gráfico. Vamos mudar aqui para o gráfico, tá? A gente pode dar uma olhadinha aqui no gráfico, seguinte interpretação. Vamos lá. Veja aqui a minha função, certo? Que, por exemplo, se eu tivesse uma entrada mais ou menos aqui, ó, tá? Ela iria cair nesse ponto aqui da sigmoide, certo? Mais ou menos aqui onde está o mouse, tá? Esse ponto da sigmoide não é um valor zero, é um valor entre 0 e 1. Só que ele está mais próximo de 0 do que ele está mais próximo de 1, tá? Então, se eu tenho um valor que cai aqui, ó, eu vou dizer que a probabilidade de ele pertencer a essa classe é mais ou menos de 20%, né? Se ele tivesse aqui, se eu tivesse uma entrada, um conjunto de entradas que me desse uma amostra mais ou menos aqui, ó, ele iria cair, ó, mais ou menos aqui na função, tá? Seria um valor próximo de 1, tá? Então, eu iria dizer que a probabilidade de pertencer a essa classe ia ser aproximadamente o que? 80%, certo? Então, a sigmoide ela também dá essa flexibilidade de a gente poder saber qual a probabilidade de pertencer a uma classe, certo? Ok? Bom, o que mais que a gente pode ver aqui, tá? Se eu ignorar a minha função de ativação, tá? Isso na questão de visualização do meu gráfico. Se eu ignorar minha função de ativação e deixar minha função de soma, ou seja, o meu plano, o que a gente pode perceber aqui, ó? Se eu visualizar meu gráfico, somente nesse gráfico, eu visualizar os eixos, né? Vermelho e verde, que são os eixos de entrada, se eu só visualizar o meu gráfico dessa forma, vamos visualizar ele assim, ó, em 2 dimensões, eu vou ter representado as minhas amostras apenas pelas suas entradas de dados, tá? Então essa amostra aqui, ó, tem uma entrada de dados 2 e 1. Essa amostra aqui tem uma entrada de dados, porque isso aqui não está ajustado ainda, né? 4 e 1, e assim sucessivamente, tá? O que a gente pode perceber? Pode perceber o seguinte, ó, aqui está meu plano, só que a gente só está enxergando ele de cima, tá? E a gente
A gente visualiza aqui uma coisa interessante, que é essa linha aqui, ó, tá? O que é essa linha aqui, gente? Essa linha, ela é exatamente onde o meu plano corta. Ó, vamos visualizar aqui, ó. Essa linha daqui é exatamente onde o meu plano corta. O plano aqui da função corta o plano das variáveis de entrada. Ó. Ela corta aqui, ó. Ou seja, é onde o valor da minha função é zero. Certo? Então, veja. A equação desse plano, quando é igual a zero, ela cai exatamente sobre essa linha aqui, tá? Essa linha ela é chamada de fronteira de classes. Percebam que a fronteira aqui, ó, entre essa classe e essa classe, essa fronteira está separando bastante essa classe dessa, tá? Então, aqui, o que eu estou dizendo aqui, ó, que tudo que está aqui, à direita dessa fronteira, pertence à classe 0. E tudo que está à esquerda dessa fronteira pertence à classe 1. Então, a gente pode enxergar um problema de classificação da seguinte forma. Além de a gente poder enxergar em treinar um modelo de saída da minha rede, que no caso é a sigmoide, que se aproxime o máximo possível das minhas amostras, a gente pode pensar também num problema de classificação em encontrar uma fronteira, tá? Aí eu já estou esquecendo a função de ativação do neurônio e só estou levando em consideração a função de soma. Encontrar uma fronteira, tá? Que melhor separe as minhas classes, tá? Quando eu encontro uma fronteira que melhor separe as minhas classes, ou quando eu encontro uma função sigmoide que melhor passe, no caso sigmoide, mas poderia ser outras funções, tá? Que melhor se aproxime de meus pontos, minha rede está treinada e já pode predizer a qual classe as entradas de dados pertencem, certo? Ok? Na teoria aqui, basta a gente ter uma função de ativação sigmoide, tá? Ou uma outra função de ativação que também dê para aproximar os dados entre 0 e 1, né? Que dê para separar os dados de forma categórica, tá? Trocar a função de identidade por essa função de ativação e treinar o modelo da mesma forma que a gente estava treinando antes, certo? Ok? Agora, o que acontece? A saída do nosso modelo vai ter um valor entre 0 e 1. Se estiver próximo de 1, a gente pode dizer que ele pertence à classe 1, nesse caso aqui. Se estiver próximo de 0, ele pertence à classe 0. Tá? Bom, vamos fazer essa codificação para treinar esse modelo, certo? E depois eu quero, teoricamente, mostrar uma outra forma de a gente visualizar o que são os pesos da rede, certo? O que é, qual a interpretação geométrica desses pesos e a relação que ele tem com essa fronteira de separação das classes, tá? E com as entradas do meu modelo, tá? Então vamos lá, vamos para o nosso código, treinar nosso modelo agora para ele classificar esses dados aqui, tá? É importante dizer o seguinte, tá? Que apesar de a gente ter uma função de não linear aqui, tá? O modelo de classificação ele ainda continua sendo linear, tá? Por quê? Porque a gente está dizendo o seguinte, quando a gente consegue separar as classes, tá? Por uma fronteira linear, certo? Ou seja, quando essas classes são linearmente separáveis, a gente está dizendo o quê? A gente está dizendo que o nosso classificador é um classificador linear, tá? Depois a gente vai ver exemplos que não dá para resolver com o modelo linear, tá? Onde nossas classes elas não mais conseguem ser separadas por uma fronteira linear, tá? Ok? A gente vai ver isso
daqui a pouquinho. Mas agora vamos lá. Vamos então codificar o nosso classificador. Então vamos lá, né? Vamos codificar aqui a nossa rede de acordo com aquelas amostras. Só que primeiro o que a gente vai ter que fazer é o seguinte: a gente primeiro tem que criar a função sigmoide, né? Então estou aqui com a minha biblioteca NetMath, que a gente criou, só tem a função de identidade, vamos criar a função sigmoide aqui, tá? A função sigmoide ela também retorna um float, que é um valor entre 0 e 1, vou chamar de sig, tá? E recebe um float também. Ok, e vamos implementar a função aqui, tá? Vamos implementar a função sigmoide aqui. Então, float x, a gente sabe que a sigmoide é 1 sobre 1 mais E elevado a x. Existe na biblioteca matemática do C, o E elevado a alguma coisa é a função ESP, tá? Então, quando eu coloco aqui a função ESP é elevado a menos x, né? ESP de menos x é igual a E elevado a menos x, tá? Bom, então aqui a gente implementa a nossa função sigmoide. Vamos salvar aqui. E vamos salvar aqui, tá? Ok. Bom, o que a gente precisa aqui? Eu já previamente fiz, para a gente não perder tempo, eu já coloquei aqui, já inicializei meu neurônio com 2 entradas, só que aqui não é mais função de identidade, aqui é a função sigmoide, tá? E 2 entradas, já está configurado isso, a gente tem 6 amostras, 2 entradas. O que eu já fiz aqui, tá? Eu já previamente coloquei minhas entradas, tá? De acordo com as amostras lá, vamos conferir aqui juntos, né? Vamos mudar aqui para o nosso gráfico para a gente conferir juntos aqui, ó. Então, essas amostras aqui, né? Todas elas estão aqui definidas nesses pontos, ponto A, B, C, D. Na verdade, estão definidas por esses pontos de cá, tá? Então, veja que as entradas é 615041 para as amostras da classe 1, né? Então, vamos conferir aqui com o nosso código para ver se está correto. Olha lá. 615041. Então, esses 3 primeiros têm a saída 0, categoria 0, tá? E os outros, que é 4, 2 e 2, 3, que pertence à categoria 1, ou seja, a saída 1, tá? Eu vou mudar lá só para a gente confirmar aqui se está tudo certinho. Então veja aí, ó, que a gente tem, né, os 3 restantes, que é 1, 4, 1, 2 e 2, 3, e saída 0, né? Categoria 0, ok? Beleza. Então, já criamos a função sigmoide, já colocamos as nossas amostras aqui, já configuramos a nossa rede com essa função sigmoide, e agora é treinar, né? Então, aqui eu acho que não tem o que mudar, a gente vai treinar a rede, só que agora com essa função, certo? E é isso, vamos ver no que é que vai dar aqui agora, tá? Então, vamos lá. Vamos dar um make aqui para compilar. Vamos dar um make clean primeiro para garantir, né? Que a gente vai compilar tudo do zero. Ok, compilou tudo do zero. E vamos agora rodar agora o
nossa rede. Vai treinar. Vamos ver o que aconteceu. Opa, deu alguma coisa errada. Nossa rede não obteve sucesso aqui no treinamento. O que é que pode estar acontecendo? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui com calma, tá? Temos a função sigmoid implementada. Aqui eu usei a sigmoid. Cadê onde que eu configurei a sigmoid aqui? O nosso modelo. Está configurado a sigmoid. 6 amostras, 2 entradas. Alocando 6, aqui eu modifiquei, né? Os valores de entrada e saída estão certos. O que é que pode estar errado aqui? Vou dar uma olhada aqui na implementação. Identidade, retorne X. Opa! Eu esqueci de retornar, né, gente? Pelo amor de Deus. Return. Acredito que tenha sido isso aqui, né? Então, vamos compilar de novo. Pronto. Olha só. Veja que nossa rede agora ela está dando aproximadamente 0 para as 3 amostras. Para as 3 entradas, né? As 3 amostras aqui, de 2 entradas cada uma. As 3 primeiras amostras estão dando 0, aproximadamente 0. E as 3 outras amostras estão dando aproximadamente 1, tá? Então ele está batendo ali, ele conseguiu chegar ao nosso modelo, tá? Então, ó, se a gente pegar aqui, vamos fazer o que a gente fez com outro modelo aqui, tá? Se a gente copiar aqui o bias, o valor de W1, W2 e bias antes do treinamento, vamos ver como é que estava a nossa função. É 0.67, deixa eu alterar aqui, depois eu abro o gráfico, tá? Então, o bias, qual é o valor aqui? O valor de W1, W2 e bias antes do treinamento. Ó, o custo antes do treinamento era 0.6 e depois do treinamento quase zero custo, está 0.0039, tá? Vamos lá. Deixa eu copiar aqui os valores dos parâmetros antes do treinamento. W1. Vamos copiar o W2 agora. W2. E vamos copiar o bias. O bias. Isso antes do treinamento. Que foram valores aleatórios, né? Obviamente. Cadê o valor de bias? E o valor do bias. Ok? Deixa eu ver se está certo aqui. W1067. W2 menos 0.18. Não. Está errado aqui. 067 menos 0.18 e menos 0.89, tá? Então vamos ver como é que está a nossa função sigmoide com esses valores aqui. Então vou mostrar lá o gráfico para vocês verem. Deixa eu alterar aqui para o gráfico. Então veja que ela está bem... não está passando pelos pontos, legal, de forma interessante, tá? Então veja aqui a nossa sigmoide, deixa eu só colocar a sigmoide aqui para a gente ver. Veja que ela não está passando bem. Se você for olhar aqui, ó, esse ponto aqui ele vai dar quase 1, né? Essa amostra aqui, ó, para essas duas entradas vai dar quase 1. Então não treinou direito ainda, tá? Essa sigmoide ela não está passando de forma eficiente pelos meus dados, tá? Isso aqui não está treinado, está aleatório, ok? Agora eu vou alterar os valores depois da rede treinada, tá? Então, ver quais foram os valores com a rede treinada. Ó,
O valor de W1 é 0,67. Vamos ajustar aqui devagarzinho. Opa, desculpe, aqui é depois de treinado. O valor de W1 é menos 0,88. Menos 0,88. Vamos botar aqui, vai te ver a transformação aqui, né? Menos 0,9. Pronto. Menos 0,9. O valor de W2 é 1,74. 1,74. Ou seja, opa, passei demais, né? 1,7. Ok? E o valor do bias é menos 0,53. Menos 0,5. Menos 0. Opa. Menos 0,5. Tá difícil aqui, deixa eu digitar aqui. Menos 0,5. É isso mesmo? Não, tem alguma coisa errada aqui, cara. Tá parecendo que ele fez ao contrário. Aqui ele classificou como 1, né? E aqui ele classificou perfeitamente como 1. Como 1. E aqui ele classificou perfeitamente como 0. Oh my God. Será que a gente colocou errado? Vamos dar uma olhadinha aqui para ver o que a gente fez, tá? Bom, pessoal, então assim, ele treinou de forma invertida, né? Então, se a gente projetar aqui essas amostras aqui, né? Na função vai dar aproximadamente 0. E essas aqui vai dar aproximadamente 1. Ou seja, ele está treinando invertido. O que pode estar acontecendo aqui? Ah, claro. Na verdade, as 3 primeiras amostras não é 0, é 1. E as outras 3 é 0. A gente está invertendo a saída. A gente está botando as 3 primeiras como 0 e as outras 3 como 1. Então, o problema todo aqui é esse. Então, vamos corrigir, né? Então, as 3 primeiras é 1 e as outras 3 é 0. É o contrário, por isso que ele treinou. Na verdade, meu modelo treinou certo, né? Só que ele não estava igual lá o gráfico. Então, vamos Ops, o que eu fiz aqui? O computador deu uma travada aqui e aí acumulou o que eu tinha digitado. Vamos lá. Vamos dar um make. Opa! Sem querer eu apaguei alguma coisa aqui, ó. stdint.h. Pronto. Vamos lá. Make excepto. Bom, agora ele inverteu, né? Quase 1 na saída, quase 0 na saída. As primeiras 3 amostras quase 1, treinou correto. As 3 últimas quase 0. Depois do treinamento a gente tem um custo quase 0, né? Depois do treinamento um custo quase 0 e antes do treinamento um custo de 0,56, tá? Então quem é o bias agora? Vamos lá. Quem é o bias, quem é o W1, quem é o W2? O bias é menos 0,67. Deixa eu mudar a tela lá para o gráfico para a gente acompanhar aqui essa mudança, tá? Então vamos lá. O bias é aproximadamente menos 0,68. Então o bias é aqui, ó, aproximadamente menos 0,68. 68 é menos 0,7. Pronto, o bias, menos 0,7. Ok. W1
depois do treinamento é 1.08, 1.1, 1.1, não, é 1.1, não é menos 1.1, né? Hoje agora que ele está modificando aqui agora completamente, ó. 1.1. E o W2 é menos 1. Aproximadamente menos 1.4. Menos 1.4. Vamos lá. Menos 1.4. Aí, senhores, agora vejam que está certinho. Tá? Olha lá. Olha lá. Veja agora que minhas amostras aqui, ó. Tá indo para, no meu modelo, para 1, né? O S de K é aproximadamente 1, né? Não chega a ser 1, esses dois é 1. Esse de cá é aproximadamente 0 e esses outros aqui, ó, e esses dois aqui é aproximadamente 0 e esse aqui é 0, tá? Então, tá, o modelo tá bem justo aqui, ok? Se a gente olhar a fronteira de separação das classes, vamos olhar para a função de soma, a gente vai ver, ó, que a fronteira, ó, olha a fronteira aqui, ela está separando bem, de forma linear, né? Separando linearmente bem as classes, tá? Uma outra interpretação aqui da fronteira é o seguinte, ó. Veja que essa função aqui, que é a função da soma ponderada lá do neurônio, ela vai de menos infinito a infinito. Veja que esses pontos aqui, ó, ele está tendendo a um valor negativo muito baixo na minha função, ó. Ó, tá lá embaixo esse K, né? Esse K tá batendo mais ou menos aqui, ó. Então, esses três estão um valor negativo bem baixo aqui. Então, lá na minha função de ativação, vai para um valor zero, aproximadamente zero. Já esses caras aqui, ó, se a gente projetar no plano, ó, isso aqui vai lá para cima do plano, vai dar um valor positivo, todos os três, né? Vão dar um valor positivo bem alto na minha função, então vai tender lá na minha função de ativação um valor próximo de 1, tá? Então, é assim, gente, que funciona a classificação, certo? Agora, uma pergunta que é, vamos deixar algumas dúvidas para o próximo vídeo, que aí a gente já vai começar a trabalhar com uma rede neural com mais do que um neurônio, tá? E com mais camadas de neurônio. A gente vai ter várias camadas de neurônio, onde cada camada vai ter mais do que um neurônio, tá? A gente vai passar a entender também o que significa, na saída da minha rede, eu ter mais do que um neurônio. O que significa eu ter uma camada intermediária de neurônios, tá? A gente vai precisar desse problema quando agora o meu problema, ele é um problema que não dá para ser resolvido de forma linear. Tá? A gente pode ter uma regressão, um problema de regressão que não dá para ser resolvido de forma linear. A gente pode ter um problema de classificação que não pode ser resolvido de forma linear. Então aí, com um único neurônio, uma única camada de neurônios, um único neurônio, não dá para resolver. A gente tem que ter mais camadas e tem que ter mais neurônios, tá? Vou mostrar exemplos aqui. Nós temos alguns exemplos aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Exemplos não lineares. Primeiro vou mostrar um exemplo de classificação não linear, tá? Vamos lá. Classificação não linear. Primeiro vou mostrar o exemplo de classificação não linear, que a gente começou a falar de classificação nesse vídeo, né? Depois de regressão, tá? Então veja aqui esse problema aqui, ó. Olha esse problema aqui. Olha só. Eu tenho duas classes aqui, ó, que é da categoria 1, e 4 classes que é da categoria 0. Vamos fazer o seguinte, como é que eu vou ter uma sigmoide, por exemplo? A sigmoide tem dois extremos, né? Como é que eu vou conseguir, com uma sigmoide, interpolar de forma aproximada esses 4 dados? Não vai dar. É como se de um lado, é como se eu tivesse uma função diferente da sigmoide, onde de um lado teria que tender a 0, no meio teria que tender a 1 e do outro lado teria que tender a 0, tá? E mais, minha fronteira de separação, a fronteira de separação aqui era linear, tá? Como é que eu vou encontrar
uma fronteira linear que separe essas duas classes. Ó, por mais que eu tente aqui, eu não vou conseguir. Ó. Vamos tentar aqui pegar essa fronteira aqui. Cadê? Acredito que seja esse cara aqui. Não, não é esse cara, peraí. Também não é esse cara. Vamos tentar aqui ajustar aqui para a gente tentar. A gente vai ver que não vai dar para separar a classe com essa fronteira linear, as classes. Esse plano está sendo representado aqui, plano. Então, por mais que eu tente aqui, ó, né, eu posso mexer nos coeficientes angulares, posso mexer no coeficiente linear. Por mais que eu tente aqui, ó, deixa eu botar um valor mais alto aqui, sei lá, 20, 30. Por mais que eu tente, ó, deixa eu aproximar aí dos dados lá. 40. Ó, vamos lá, mais um. 60. 70. Olha lá. Não tem como, com uma única deu algum bugzinho aqui visual, tá, gente? Mas a fronteira é essa aqui, ó. Não tem como, com uma fronteira linear, né? Eu separar de um lado os azuis do vermelho, tá? Então agora o que resta pra gente é encontrar uma fronteira não linear, uma curva. Né? A gente teria que ter uma curva mais ou menos aqui, ó. Para de um lado da curva eu estar os azuis e de outro lado da curva, ou dentro da curva, sei lá, tá os vermelhos. Eu consegui separar os dois, tá? Então, com uma fronteira linear, não dá para fazer isso, tá? Então, a gente acaba de ter um problema limitado aqui com um único neurônio, o nosso problema é limitado. Os conceitos dos fundamentos são os mesmos, porém, a topologia da nossa rede, e com algumas modificações do nosso algoritmo, certo? A topologia da nossa rede com mais neurônios e mais camadas de neurônios dá para fazer com que esse problema, em vez de ser linear, seja um problema não linear. E aí dê para a gente resolver problemas não lineares, tá? Seja de classificação, seja problema de regressão. Vamos pegar um exemplo de um problema de regressão aqui, ó. Um problema de regressão. Vamos lá. Regressão não linear. Olha o problema de regressão não linear aqui. Ó. Como é que eu vou encontrar um plano que interpole esses caras passando bem próximo dos seus dados? Não vai dar. Não vai dar. Não dá para ser um plano. Vai ter que ser uma superfície. Vai ter que ser uma superfície curva, né? Digamos assim. Não vai dar para ser um plano. Certo? A gente pode pensar no seu visualizar aqui, ó, em apenas duas dimensões. Aqui, ó. Por exemplo, se fosse só duas dimensões, uma reta aqui não aproximaria bem esses pontos, tá? Eu teria que ter uma curva, tá? Então, com um problema de regressão linear, não dá para resolver isso. Então, mais uma vez, eu tenho que ter uma rede com mais neurônios e mais camadas de neurônio, certo? Então, no próximo vídeo, a gente agora, finalmente, vai ajustar nosso código para a gente agora ter uma rede neural com a quantidade de camadas que a gente precisar e a quantidade de neurônios em cada camada da nossa rede que a gente também precisar. E vamos resolver esses exemplos de problemas, tá? E problemas também mais complexos, ok? Então, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos.